Bem-vindo ao nosso segundo bloco da nossa aula campo virtual. E eu continuo aqui nesse lugar maravilhoso que vale a pena todo mundo conhecer. Quem puder ter um contato com um lugar como esse, não só pela questão estética que a paisagem causa, mas pela promoção da qualidade de vida e saúde. Lembrando que o contato com a natureza já é cientificamente comprovado que promove essa biofilia, que é uma sensação de pertencimento a esse ambiente natural, que nós seres humanos, com o nosso ritmo acelerado de vida, fomos aos poucos nos distanciando. Então, nesse bloco a gente vai falar um pouco sobre essa questão de saúde, qualidade de vida, promoção. Também vamos falar sobre questões que envolvem aspectos legais, proteção e ambientes como esse. Para iniciar, eu quero chamar a atenção ao nosso lago, acho que mais precisamente desse lado de cá, vocês podem observar que a gente vai fazer uma alusão a um rio que corre no interior da Mata Atlântica. Juridicialmente, ou seja, legalmente, as áreas de nascente e foz devem ser preservadas, por ser berço das principais formas de vida. Isso é extremamente importante. Além disso, são essas áreas de mananciais hídricos, de bacias hidrográficas, que a gente caracteriza como essencialmente importante para a manutenção da vida humana, sobretudo, e de outras espécies com toda certeza. Mas a gente vai falar sobre a vida humana, é dessas águas que vem a água que chega até a nossa casa. A gente precisa fazer com que essa água seja preservada. Uma questão, um outro aspecto legal para a proteção é a mata ciliar. A gente vai levar em consideração a mata ciliar, toda essa cobertura vegetal que protege o rio. Por que mata ciliar? Por que esse nome? Vocês devem estar se perguntando. Mata ciliar, ela recebe o nome de ciliar para fazer uma alusão ao cílio dos nossos olhos, que protege o nosso globo ocular. Então, a mata ciliar tem a mesma função, só que ela vai proteger o rio, ok? Então, existe um outro aspecto. Lembra que no primeiro bloco eu falei que várias espécies, 2/3 das espécies de vida silvestre na Mata Atlântica se encontram ameaçadas de extinção? Pois bem, parte dessas espécies, elas são extremamente importantes, porque elas desempenham um papel de reflorestamento. Que papel é esse? O nome desse papel é frugivoria através da dispersão de sementes. Ou seja, os animais se alimentam de frutos. Esses frutos, eles fazem o cocô na trilha deles, e esse cocô ele se transforma em adubo natural, dando origem a novas espécies vegetais. A gente chama isso de dispersão de sementes. E por que a floresta tem essa manutenção? A floresta tem essa manutenção graças a um processo que a gente chama de resiliência, ou seja, a capacidade de se erguer naturalmente, de se reestabelecer, mesmo diante de alguns fenômenos desastrosos. Esses fenômenos desastrosos podem ser naturais ou antrópicos. Naturais, quando a própria natureza dá conta de provocar, ou antrópicos, quando nós, seres humanos, assim fazemos, ok? Outro aspecto que eu queria levar em consideração para vocês começa no sentido da arte. Nós estamos em um ambiente que é um ambiente extremamente importante para a gente caracterizar o que nós chamamos de inspiração artística. Então, existe um camarada chamado Goethe, ele faz uma espécie de observação na natureza. Essa observação, ela é caracterizada pelo parar, ouvir em silêncio, intuir o que aquele ser ou aquele objeto natural quer nos dizer, e aí a gente pode transformar esse processo de meditação, de contemplação, em uma produção artística.
Essa produção pode ser em forma de poema, pode ser em forma de desenho. Então, essa observação de Goethe, observação goetheanística, a gente pode aplicar na nossa vida. Então, como a gente aplicaria? Vou dar um exemplo. Eu vou sentar aqui e vocês vão observar uma coisa. Tentem observar junto comigo os sons à sua volta. É a primeira etapa. Só que para isso a gente vai ter que precisar fazer silêncio. O silêncio é extremamente importante na observação de Goethe. A segunda coisa é a contemplação. A gente vai focar em um objeto e a gente vai contemplar esse objeto. Não necessariamente esse objeto precisa ser uma árvore, uma planta ou um animal. A gente pode pegar uma folha seca, por exemplo, como a que eu estou mostrando aqui. Eu vou fazer minha observação dessa folha. Eu preciso de um tempo para que a natureza me incorpore. Então, esse tempo de silêncio não necessariamente faz parte da minha observação. É um tempo em que eu vou pedir licença à natureza e fazer com que ela me incorpore como mais um ser pertencente a ela. Isso faz com que a gente corra menos riscos quando estiver dentro de um ambiente natural como esse. Então, a gente precisa entrar com silêncio, sair com silêncio, falar baixinho e não fazer movimentos muito bruscos, porque qualquer espécie de animal que estiver por aqui pode se sentir ameaçada. E não é isso que a gente quer. A gente quer entrar com calma, porque esse lugar pertence a esses animais, esses seres que aqui habitam. Então, voltando para minha folha, fiz esse processo de incorporação na natureza, vou observar minha folha. Depois que eu observei ela por algum tempo, eu percebi coisas que o lado científico não dão conta de explicar. Eu percebi coisas que envolvem seu aspecto artístico, que envolvem seu aspecto espiritual, que envolvem seu aspecto místico. Então, o que é que eu transformo toda essa observação? Eu transformo em uma manifestação artística. Essa manifestação pode ser através de desenho, como eu falei, através de uma pintura, através de um poema, através de uma canção, ok? Eu ia até convidar vocês para fazer observações no lugar onde vocês estão. Vocês podem fazer qualquer tipo de observação goetheanística utilizando ambientes naturais. Na sua casa você deve ter algum ambiente natural, você não precisa sair. Ou no bairro, algum lugar que você se sinta bem para fazer essa atividade. Então, não deixe de fazer a observação. Depois, em aula, a gente comenta um pouco sobre as produções, o que é que vocês fizeram, foi poema, foi desenho. A gente faz uma espécie de mural virtual, obviamente, mural virtual com as nossas produções, tá certo? Pessoal, escolhi esse cenário para a gente fazer a reflexão final. Falei para vocês que a gente ia falar um pouco sobre qualidade de vida e como ambientes como esse podem promover a nossa saúde e nosso bem-estar. Lembra que eu falei sobre um termo chamado biofilia, que é essa capacidade natural que nos liga a regiões de mata, aos nossos biomas, a essa diversidade de espécies? Pois é. Essa mesma biofilia é que nos liga de um modo de vida muito mais natural, onde a alimentação é o nosso primeiro ponto. Então, a alimentação em mata, em regiões de mata, são menos carregados daquelas famosas utensílios de veneno, ou agroquímicos, agrotóxicos, como o mercado gosta de chamar. Então, aqui a gente utiliza mais alimentos orgânicos, que são os alimentos cultivados na própria mata. Esse tipo de agricultura, ou esse tipo de cultivo, se chama cultivos de agrofloresta, como vocês já devem saber. Outra questão que nos liga muito a esse aspecto da qualidade de vida e saúde é o ar que respiramos. Então, esse ar daqui está menos poluído com os gases poluentes do CO2, dioxina, dióxido de carbono, que são gases comuns nos nossos ambientes urbanos, fechados, com muitas casas e prédios.
Além de tudo isso, a gente pode perceber que o ritmo de vida é muito mais desacelerado. Isso transforma doenças muito comuns no nosso dia a dia em coisas menos frequentes em ambientes como esse. Então, a gente tem várias questões ligadas à saúde. A árvore, nesse sentido aqui, também é um instrumento, um objeto, um sistema tecnológico e vivo. Isso remete ao tema do nosso desafio que eu já lancei para vocês. Por que isso acontece, professor? Isso acontece porque a gente carrega naturalmente um hormônio que nos induz a ter saúde e ter uma sensação de bem-estar. Abraçar um outro ser humano faz com que a gente libere esses hormônios. Vocês sabiam que abraçar uma árvore faz com que a gente libere 3 vezes mais desse hormônio? Então já deu para perceber que região de mata, esses ambientes, são extremamente positivos para a nossa saúde, tá certo? Embora eu queira terminar o vídeo agradecendo a participação, todo mundo que assistiu, mas eu queira também alertar para a questão de proteção de ambientes como esse. Vimos que ele serve para inspiração, vimos que ele serve para desenvolvimento científico, vimos que ele serve também para a nossa saúde, tá certo? E já se encontra tão ameaçado. Precisamos que vocês reflitam, mudem postura, e existem várias organizações, vários movimentos de proteção à Mata Atlântica. Para vocês darem uma conferida sobre esses movimentos, eu convido todo mundo a pesquisar alguns dos movimentos no site SOS Mata Atlântica. Joga lá no Google, entra no site e confere quais são esses movimentos, tá certo? No mais é isso, agradeço a participação de todo mundo, até mais.